Rostov não se lembrava, nem fazia ideia de como chegar ao seu lugar e montar no cavalo. Num instante desapareceu-lhe a angústia de não ter participado na batalha, dissipou-se nele o estado de espírito rotineiro que adquirira no meio dos rostos habituais, todo e qualquer pensamento sobre si mesmo desapareceu também. Estava todo impregnado do sentimento de felicidade que a proximidade do imperador lhe dava. A proximidade de Sua Majestade como que lhe compensava o ter perdido o dia. Estava feliz como um amante que consegue finalmente o encontro tão ansiado. Sem se atrever a mexer na formatura e sem virar a cara, sentia por instinto arrebatado a proximidade dele. E não a sentia somente pelo som dos cascos da cavalgada que chegava, mas porque, à medida que o som se tornava mais próximo, tudo ao seu redor se tornava mais luminoso, mais alegre, mais importante e mais festivo. Um sol que jorrava à sua volta raios meigos e majestosos estava cada vez mais perto de Rostov e já se sentia abraçado por esses raios. Já ouvia a voz dele, carinhosa, serena, majestosa e ao mesmo tempo muito simples. Em plena correspondência com o sentimento de Rostov, caiu um silêncio tumular e foi neste silêncio que se ouviu a voz do imperador. Os hussardos de Pavlograd, perguntou ele. A reserva, majestade. Respondeu uma voz tão humana, depois daquela voz sobre-humana que dissera os hussardos de Pavlograd. O imperador chegou até Rostov e parou. O rosto de Alexandre estava ainda mais belo do que na revista de 3 dias atrás. Irradiava alegria e juventude, uma tal juventude inocente que fazia lembrar a animação da cara de um rapazinho de 14 anos, mas ao mesmo tempo continuava a ser o rosto do imperador majestoso. Os olhos do imperador, percorrendo o esquadrão, encontravam-se por acaso com os olhos de Rostov e detiveram-se nele, não mais do que 2 segundos. Será que o imperador se apercebeu do que se passava na alma de Rostov? A Nikolai parecia que ele percebera tudo. Fosse como fosse, o imperador olhou durante 2 segundos para o rosto de Rostov com os seus olhos azuis, de onde jorrava uma luz meiga e suave. Depois ergueu de repente as sobrancelhas, esporeou o cavalo com um movimento brusco do pé esquerdo e avançou a galope. Ao ouvir o tiroteio na frente, o jovem imperador não conseguira vencer o desejo de assistir à batalha. E apesar de todas as objeções dos cortesãos, ao meio-dia, separando-se da terceira coluna com que seguia, galopava na direção da frente de combate. Ainda não chegara até junto dos hussardos quando vários ajudantes de campo receberam a notícia do feliz desfecho da batalha. A batalha, que não passara do aprisionamento de um esquadrão francês, foi apresentada como uma brilhante vitória sobre o inimigo. Por isso o imperador e todo o exército, sobretudo enquanto ainda não se dissipara o fumo no campo de batalha, acreditavam que os franceses tinham sido vencidos e tinham sido obrigados a recuar contra a vontade. Alguns minutos depois da passagem do imperador, foi recebida a ordem da divisão de Pavlograd avançar. Em Wischau, pequena cidade alemã, Rostov voltou a ver o imperador. Na praça municipal, onde, antes da chegada de Sua Majestade, se dera um tiroteio bastante cerrado, jaziam vários mortos e feridos que ainda não tinham sido recolhidos. O imperador, rodeado pela comitiva de militares e civis, montava uma égua ruiva. Não era a égua anglizada que montava durante a revista. Inclinando-se para o lado e mantendo num gesto elegante um lourinhão junto aos olhos. Olhava para um soldado deitado de bruços, sem barretina, com a cabeça ensanguentada. O soldado ferido estava tão imundo, rude e abominável que Rostov se sentiu insultado pela proximidade do homem do imperador. Rostov viu que os ombros curvados do imperador estremeceram, como se os agitasse um calafrio, que o seu pé esquerdo começou a esporear convulsivamente o flanco do cavalo. Este, bem treinado, olhava indiferente para trás e não mexia sequer as patas. Os ajudantes de campo apiaram-se, pegaram no soldado pelos braços e puseram-no numa maca. O soldado gemeu. Devagar, devagar, não podem fazer isso devagar, disse o imperador, pelos vistos sofrendo mais do que o soldado moribundo, e afastou-se. Rostov viu as lágrimas amarejarem os olhos de Sua Majestade e ouviu dizer em francês a Ksatorsky, quando saíam dali: que coisa terrível é a guerra, que coisa terrível.
As tropas da vanguarda ficaram acampadas em frente de Vichal, diante da linha inimiga, que ao longo do dia, ao mínimo tiroteio nosso, ia cedendo. Foi anunciado às tropas de vanguarda o agradecimento de Sua Majestade. Foram prometidas condecorações e foi distribuída uma dose dupla de vodka aos soldados. De noite, as fogueiras do acampamento crepitavam de modo ainda mais alegre, e eram ainda mais alegres as cantigas dos soldados. Nessa noite, Denísov festejava a sua promoção a major, e Rostov já estava, bem bebido, sugeriu, no fim da festa, um brinde à Sua Majestade. Mas não a Sua Majestade o Imperador, como se dizia nos almoços oficiais, mas à saúde de Sua Majestade, homem bondoso, encantador e grande, brindemos à sua saúde e à vitória certa sobre os franceses, disse ele. Se já antes levámos a melhor sobre os franceses, como aconteceu em Schoengraben, o que não será agora quando é o próprio imperador que nos comanda? Por ele morreremos todos de bom grado. Não é verdade, meus senhores? Se calhar estou a falar mal, já bebi muito, mas é isto que sinto, e vós também. À saúde de Alexandre I. Urra, urra! Secundaram as vozes entusiasmadas dos oficiais. E o velho capitão de cavalaria não era menos entusiasmado e sincero a gritar do que Rostov de 20 anos. Quando os oficiais beberam e partiram os seus copos, Kirsten encheu outros, e em mangas de camisa e calças de montar, com o copo na mão, aproximou-se das fogueiras dos soldados. Tomando uma pose majestosa, de corpo erguido, com o seu longo bigode grisalho e o peito branco debaixo da camisa aberta, parou à luz da fogueira. Rapazes, à saúde de Sua Majestade o Imperador pela vitória sobre o inimigo. Urra! Gritou na sua voz de barítono vibrante, na sua voz de velho sardo. Os hussardos juntaram-se à sua volta e responderam-lhe com urra sonoro. E alta à noite, quando todos foram dormir. Denísov, com a sua mão curta, dava palmadinhas no ombro do seu favorito Rostov. Bom, não há cá na campanha por quem se apaixonar, então o rapaz apaixonou-se pelo czar, disse ele. Denísov, não brinques com essas coisas, gritou Rostov, porque isto é um sentimento tão sublime, tão maravilhoso, tão... Acredite, meu amigo, partilho e aprovo. Ele diz isto sempre com aquele impedimento na fala. Acredite, meu amigo, partilho e aprovo. Não, tu não percebes. E Rostov levantou-se e foi vaguear por entre as fogueiras, sonhando que felicidade seria morrer, se não salvando a vida do imperador, nem se atrevia a sonhar com isso, mas pelo menos morrer na presença dele. Oh, meu Deus. O imperador é Deus. Na verdade, estava apaixonado pelo czar e pela glória das armas russas, pela esperança no triunfo futuro. E não era o único a experimentar esse sentimento nos dias memoráveis que antecederam a Batalha de Austerlitz. 90% dos homens do exército russo, naquela altura, estavam apaixonados, embora de forma menos extasiada, pelo seu czar e pela glória das armas russas. 11. No dia seguinte, o imperador alojou-se em Vichal. O médico real, Villiers, foi chamado várias vezes para ele. No quartel-general e nas tropas mais próximas, propagou-se a notícia de que Sua Majestade estava adoentado. Segundo diziam os cortesãos, não comia nada e dormira mal naquela noite. A causa da sua indisposição parecia ser a forte impressão que causara na sua alma sensível o espetáculo dos feridos e dos mortos. No amanhecer do dia 17 foi conduzido dos postos de vanguarda para Vichal um oficial francês sob a bandeira de parlamentário, exigindo um encontro com o imperador russo. Esse oficial era Savary. Sua Majestade tinha acabado de adormecer, por isso Savary foi obrigado a esperar. Ao meio-dia foi-lhe concedida audiência junto do imperador. E uma hora depois, o parlamentário foi, juntamente com o príncipe Dolgorukov, para os postos de vanguarda do exército francês. Dizia-se que o objetivo da missão de Savary era apresentar uma proposta de paz e propor um encontro pessoal do imperador Alexandre com Napoleão. O encontro pessoal foi recusado para alegria e orgulho de todo o exército, e no lugar de Sua Majestade foi mandado com Savary o príncipe Dolgorukov
vencedor da Batalha de Wischau, para conversações com Napoleão, no caso de tais conversações terem efetivamente como objetivo um real desejo de paz. Nessa noite, Dolgorukov voltou. Foi diretamente para os aposentos do imperador e demorou lá muito tempo a falar com ele a sós. Em 18 e 19 de novembro, as tropas adiantaram mais 2 etapas, já que os postos avançados do inimigo, depois dos curtos tiroteios, recuavam. Nas altas esferas do exército, a partir do meio-dia de 19 de novembro, começou um movimento atarefado e febril que continuou até à manhã do dia seguinte, 20 de novembro, data da memorável Batalha de Austerlitz. Até ao meio-dia de 19 de novembro, o movimento, as conversas animadas, as correrias, o envio de ajudantes de campo apenas aconteceu no quartel-general dos imperadores. Depois do meio-dia, este movimento abrangia também o quartel-general de Kutuzov e os estados-maiores dos comandantes das colunas. Ao fim da tarde, por meio dos ajudantes de campo, este movimento alargou-se a todos os lados e a todas as unidades do exército. E na noite de 19 para 20 levantou-se nos acampamentos, rumorejou, ondeou e avançou como um tapete enorme de 9 estás a massa de 80.000 homens das tropas aliadas. Um movimento concentrado que começara de manhã no quartel-general dos imperadores e que dera impulso a todo o movimento posterior assemelhava-se ao primeiro movimento da roda motriz de um grande relógio da Torre Cineira. A primeira roda move-se lentamente, depois gira a segunda, a terceira, e só depois se põe a girar, cada vez mais depressa. As rodas, as roldanas, as embreagens, começam a tocar os carrilhões, a saltar para fora as figuras, a girar regularmente os ponteiros, mostrando o resultado do movimento. Tal como no mecanismo do relógio, no mecanismo da ação militar, o movimento, uma vez iniciado, é imparável até ao seu resultado final. E ficam imóveis com indiferença, até ao momento da transmissão do movimento, as partes do mecanismo cuja vez ainda não chegou. Assobiam nos eixos as rodas, embraiando-se com os dentes, sibilam de velocidade, as roldanas girando, mas a roda vizinha continua tão calma e tão parada como se tivesse decidido ficar assim imóvel por séculos e séculos. Mas eis que chega o momento e então a alavanca engancha-se e a roda, obedecendo ao movimento, range, gira e funde-se na ação geral, cujos resultados e objetivo não compreende. Isto é fantástico. Tal como no relógio, o resultado do movimento complexo de inúmeras e diferentes rodas e roldanas é apenas o movimento lento e regular do ponteiro que mostra as horas, o resultado de todos os complexos movimentos humanos destes 160.000 russos e franceses, de todas as paixões, desejos, arrependimentos, humilhações, sofrimentos, impulsos de orgulho, de medo, de entusiasmo destes homens, era apenas a perda da Batalha de Austerlitz, a chamada Batalha dos Três Imperadores, ou seja, a lenta deslocação do ponteiro histórico universal no mostrador da história da humanidade. O príncipe Andrei estava neste dia de oficial de serviço às ordens, mantendo-se permanentemente ao lado do comandante em chefe. Já passara das 5 quando Kutuzov chegou ao quartel-general dos imperadores e depois de um breve encontro com o imperador foi ter com o Hofmarschall superior, conde Tolstói. Bolkonsky aproveitou este momento para ir perguntar a Dolgorukov pormenores sobre a batalha. O príncipe Andrei sentia que Kutuzov, por qualquer razão, estava desconcertado e descontente, e que no quartel-general imperial estavam, por seu lado, desagradados com ele, tratando-o ali toda a gente como se soubesse alguma coisa que os outros não sabiam. Por isso, Bolkonsky quis falar com Dolgorukov. Boa tarde, meu caro, disse Dolgorukov, que estava a tomar chá na companhia de Bilibin. Amanhã é festa. Como está o seu velho? Mal-humorado? Não direi que esteja mal-humorado, mas parece que gostaria de ser ouvido. Já o ouviram no Conselho Militar e vão ouvi-lo quando tiver alguma coisa útil a dizer.
Mas empatar e ficar à espera, sabe-se lá de quê? Quando Bonaparte está com medo, sobretudo da batalha geral, isso é impossível. E agora ficamos por